Quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre decisão, tá? A gente começa o ano com um monte de planos, de projetos, consagrando eles e apresentando eles ao Senhor, né? Planejando muitas coisas, muitas mudanças. É comum a gente sempre iniciar o ano assim, com muitos planos, com muitos projetos, com muitas resoluções para colocar em prática. E o processo de tomada de decisão, muitas vezes, ele não é levado tão a sério quanto deveria. E é algo muito importante. Não à toa ele é chamado de processo decisório. A tomada de uma decisão, ela determina as nossas vidas. Até o fato de você escolher se abster, não opinar, não se posicionar, você está tomando uma decisão e optando por um posicionamento e arcando com as consequências dessa decisão, dessa escolha. Sim ou não, gente? Não é verdade? Até nas situações em que você prefere se calar, se abster, você já se posicionou. Você já tomou uma decisão ali. E essa decisão, ela precisa se estender para todas as áreas das nossas vidas em todo o tempo. A gente precisa decidir o que vestir, decidir o que comer, decidir quais hábitos alimentar, quais hábitos deixar, mudar. A gente precisa decidir o tempo todo, normalmente por nós e pelos outros. Porque as nossas decisões, elas não mudam só as nossas vidas, elas trazem impactos sobre as vidas das outras pessoas, das pessoas com as quais nós convivemos. E por vezes, dependendo do lugar onde você esteja, do tipo de decisão que você toma, esse impacto também pode se estender por pessoas que nem sejam aquelas com as quais você convive. Mas a sua decisão vai importar e pode determinar o futuro delas. Amém? Então, tratando disso, a gente precisa entender que o Senhor, Ele quer nos ensinar, e a gente tem um manual de instrução para todas as circunstâncias das nossas vidas, que é a Bíblia Sagrada. Ela nos ajuda, nos instrui a decidir de maneira assertiva, por meio do discernimento. É algo que muita gente quer, que muita gente busca, que muita gente trata como uma intuição, como um pressentimento. E é simplesmente o Espírito de Deus te guiando, te direcionando, te apontando o caminho para que você seja assertivo nas suas decisões, para que você colha os resultados positivos das escolhas certas que você fez. E para fazer a escolha certa, a gente precisa submetê-la a duas coisas: pensar e orar. Quando nós pensamos a respeito, nós medimos todos os riscos, todos os prós, contras daquela decisão, daquela escolha, daquele posicionamento. E aí depois que nós pensamos aquele respeito, que nós compreendemos tudo que envolve aquela decisão, nós então vamos orar. E aí vamos buscar da fonte o discernimento necessário, o poder de Deus necessário para que a decisão seja efetivamente acertada e direcionada por Deus. E nós vamos entender como que isso acontece, como que nós fazemos isso, onde na palavra nós encontramos. Jesus disse que nós erramos quando não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. E como é que a gente pode fazer essas duas coisas? As Escrituras a gente conhece lendo, estudando a palavra, ouvindo pregações a respeito da palavra, não é isso? E o poder de Deus nós conhecemos orando e nos relacionando com Deus, convivendo, conhecendo, ouvindo e falando, né? Nos relacionando propriamente dito com o Senhor. Vamos abrir então as nossas Bíblias, tratando de decisões, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Primeiro Coríntios 6, o verso 12. O verso 12. Todo mundo encontrou? 1 Coríntios 6, 12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Amém? Mais adiante no capítulo 10,
Avança aí umas páginas. No capítulo 10. Verso de número 23 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Para nós tomarmos decisões certas, para nós aprendermos a discernir para decidir, que é o tema da nossa ministração de hoje, nós precisamos tomar como base esses 2 versículos. A gente está lendo fragmentos da palavra, a gente foi lá no 6, no 10, mas ambos estão inseridos no mesmo contexto em que o apóstolo Paulo adverte a igreja de Corinto de práticas inadequadas, de decisões impróprias para seguidores de Cristo, para servos e servas de um Deus que deixou instruções para ser seguidas pelos seus e deixou, sobretudo, o Espírito Santo como um ajudador de todos nós, para que nós pudéssemos consultar e contar com Ele para nos ajudar. Então, as perguntas que nós podemos nos fazer quando nós formos tomar uma decisão são, com base nos 2 versículos que nós lemos: é lícito? Pergunta para o seu irmão. Quem estiver ao seu lado. É lícito? Então, a primeira coisa que você se pergunta em uma tomada de decisão é se a sua opção, o seu caminho, a opção que está diante de você, ela é lícita, é legal, é correto. Isso não contraria nenhum princípio, nenhuma lei de Deus, nenhuma lei dos homens. Porque eu preciso respeitar as leis dos homens, as autoridades constituídas. A Bíblia nos ensina a nos submeter a elas e respeitá-las, cumpri-las. Então, se a gente entende que é lícito, check. Continua. Então, a gente vai para a próxima pergunta. Convém? É lícito, é legal, eu posso fazer isso. Está dentro da lei, está dentro da legalidade. Não infringe nenhum princípio moral, não infringe nenhum princípio bíblico, social. Tá ok. Agora, convém essa escolha? Convém essa decisão? Vai ser bom para mim? Vai ser bom para outras pessoas que permeiam essa decisão, que estão envolvidas nesse processo? Talvez não seja, talvez tenha um melhor caminho, talvez tenha uma melhor opção, um caminho diferente, uma opção diferente. Então, é permitido e vai ser bom, né? É lícito e convém. Depois, compromete a sua liberdade, ou seja, é algo que vai te escravizar, que, como nós vimos aqui no capítulo 6, é algo que vai dominar você, que você vai se tornar um escravo daquilo, um refém daquela situação, daquelas pessoas ou daquela condição. Se a resposta for sim, você precisa revisitar a sua decisão. Se ela compromete a tua liberdade, se ela pode te escravizar de alguma maneira. Ela é coerente com o senhorio de Cristo? Então, precisa haver coerência, precisa haver respeito e clareza no entendimento de quem é o Senhor na sua vida, a quem você se reporta, a quem você recorre, em quem você confia, em quem você espera. E, por fim, é útil para as outras pessoas? Ou será que só vai servir para afagar o meu egoísmo, só vai atender a minha necessidade, o meu eu? Uma satisfação exclusivamente pessoal. Nós precisamos lembrar dessas perguntas, reler esses versículos quantas vezes forem necessárias para que a gente seja realmente alcançados pelo entendimento que é necessário para que a gente tome desde as menores até as mais importantes decisões que nós precisamos tomar ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. Se você responder sim para todas as perguntas, ok, vá em frente, com certeza. Mas se disser sim para apenas algumas, o que é que vai acontecer? Orar e buscar a solução em Deus. A direção, o discernimento. Lembra que a gente precisa discernir para decidir.
Fala para alguém que está perto de você, para ele não se esquecer do que ele veio fazer essa noite. Ele veio aprender com o Espírito Santo, discernir para decidir. Agora fale para uma outra pessoa, discernir para decidir. Amém? Como é que nós então diferenciamos o certo do errado? Como é que nós então vamos conseguir fazer esse discernimento de forma prática no nosso cotidiano? Primeira coisa, pelo Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos capazes de alcançar esse nível de discernimento. A Bíblia diz em Isaías 30, verso 21, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Essa voz não é a voz do anjo bom, do anjo mau, não vai ser a voz do teu esposo, do teu pastor, do teu marido, da tua esposa, da tua mãe, da tua avó. É a voz do Espírito Santo de Deus. O Senhor o deixou para nos direcionar, para nos acompanhar, nos consolar, nos auxiliar, nos ensinar. O Senhor faz isso através do Espírito Santo com cada um de nós. Então Ele nos ajuda a discernir. Se eu não estou caminhando na direção correta, se eu não estou usando os critérios corretos para a tomada da minha decisão, a Bíblia diz no livro de Isaías que quando eu me desviar para a direita ou para a esquerda, os meus ouvidos irão ouvir uma palavra que vai me dizer esse é o caminho e eu vou saber por onde trilhar. E eu vou começar a discernir que eu estava indo por um caminho errado, por um caminho inapropriado. Que alguma daquelas perguntas que nós ouvimos agora há pouco não foi respondida da maneira correta. E eu preciso realinhar o meu percurso e realinhar as minhas decisões. Romanos 8 fala sobre quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos essa presença intercessora, essa presença constante do Espírito Santo. E em 1 João diz assim, unção que vem do Santo de todos tendes conhecimento. Nós precisamos buscar. Essa unção, ela está liberada e disponível. Como o pastor mencionou, quando nós precisamos de sabedoria, a Bíblia diz no livro de Tiago, quem não tem, peça, que o Senhor dá liberalmente. Mas eu preciso pedir para receber, porque a Bíblia também diz em Mateus que pedir, dar-se-vos-á. É necessário que eu peça, que eu saiba onde eu encontro, onde é a fonte do que eu necessito para estar de pé, para permanecer de pé e para experimentar de uma eternidade com o Senhor. Eu preciso discernir primeiramente para quem e por meio de quem eu alcanço o discernimento para então decidir, escolher de forma assertiva. Nós precisamos refletir nessa noite sobre se nós temos ou não buscado a direção do Espírito Santo para as nossas decisões. Se nós temos ou não buscado o auxílio do nosso auxiliador e ajudador nas nossas tomadas de decisões. Ou se nós estamos nos comportando como se nós fôssemos independentes ou senhores de si mesmos. Ah, é a minha vida, eu faço exatamente como eu quero, como me convém. Mas a palavra diz que tudo lhe é lícito, porém nem tudo o convém, nem tudo o edifica, o faz bem, é adequado para si. E o discernimento do que faz e do que não faz, do que provém e do que não provém, do que edifica e do que não edifica, ele só é acessado por meio do auxílio do Espírito Santo, que é quem vai te dizer, este é o caminho. Nós precisamos disso. Mas nós só alcançamos quando nós buscamos isso, quando nós recorremos a essa ajuda. Então peça que o Espírito Santo vai falar com você com clareza. Para discernir, para decidir, passa primeiramente por responder aquelas perguntas desses versículos de 1 Coríntios e pelo Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador e que vai nos indicar o momento quando nós estivermos nos perdendo. Segundo ponto é que é pelo sentimento do coração. Espera aí. Mas a Bíblia nos diz que o coração do homem, ele é enganoso. Sim ou não? E as nossas desilusões amorosas, que o digam. Quem nunca? Né, gente?
O nosso coração, ele nos engana constantemente se nós nos deixarmos ser guiados por ele. O que nós precisamos compreender é que quando nós nos convertemos, nós recebemos um novo coração. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que nós recebemos um novo coração. Não é verdade? Quando esse novo coração está em nós, ele é guiado, conduzido pelo Espírito Santo para escolher de forma assertiva. Ele é guiado, influenciado o tempo todo, amparado, para que ele não se deixe mais enganar. Isso quer dizer que não vai ocorrer? Não é uma garantia, porque vai depender da intensidade, da fidelidade com que eu busco a direção e o discernimento no Espírito Santo para decidir, para fazer as minhas escolhas. Então, quando nós recebemos esse coração, que está lá em Filipenses 4, nós sentimos a paz do Senhor a cada vez que nós queremos tomar uma decisão pautada na direção do Espírito de Deus e atendendo todas as orientações que foram passadas à igreja de Coríntios e é passada a nós ainda hoje. Salmos 119, verso 5, fala ao nosso coração, nos dando convicção de que queremos ser, se for da aprovação do Senhor. É quando testifica de que aquilo que nós estamos desejando é exatamente aquilo que o Senhor deseja para mim e para você. Aquilo que nós estamos planejando é exatamente aquilo que o Senhor planejou para mim e para você. O Senhor tem planos grandes para nós e a nossa mente e coração não conseguem alcançar os planos que o Senhor tem para nós. Mas ainda assim, nós somos instruídos a planejar, a sonhar e a agradar o Senhor. Porque lá no Salmo 37 diz que quando nós agradamos do Senhor, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Mas existe uma condicionante. A condicionante é: agrada-te do Senhor. Eu não posso agradar se eu estiver fazendo algo que é lícito, mas que não me convém fazer. Eu não posso agradar se eu estiver fazendo algo que edifica, que não me edifica, só porque convém, a maioria está fazendo, não tem problema, na igreja tal fazem, eu também posso fazer. Antes de me converter eu sempre fiz isso, nunca teve problema, Deus sempre esteve comigo. Ele sempre vai estar. Ele quer a sua alma, Ele quer a sua salvação, Ele quer o seu melhor. Ele sonhou sonhos grandiosos para mim e para você. Ele tem planos grandiosos para mim e para você. A Bíblia diz em Jeremias que os planos do Senhor são de nos fazer prosperar e não de nos causar danos. Então, tudo que diverge do que Deus planejou para mim e para você, certamente está atrelado a alguma escolha ou decisão que nós tomamos sem discernir corretamente. Sem pedir a ajuda do Espírito Santo para escolher. E aí, fatalmente, nós estamos fadados a viver as consequências disso. Porque Deus, Ele nos dá o livre arbítrio. Eu tenho total liberdade. Ele me outorgou fazer as minhas escolhas. Mas Ele não me isenta de viver e arcar com as consequências que cada uma delas irão me trazer. É assim que funciona. Foi assim com José, foi assim com Davi, foi assim com Abraão. Todos eles são grandes homens de Deus. Todos eles viveram grandes provações e passaram experiências muito dolorosas e muito profundas com o Senhor por consequências das suas escolhas. Das escolhas cujas vontades não estavam alinhadas com a vontade do Pai para eles. Cujas vontades só estavam voltadas para satisfazer a eles mesmos. As suas concupiscências, os seus desejos, os seus anseios. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós precisamos aproveitar esse momento, essa oportunidade de nos dobrar, de nos curvar diante de Deus e pedir que Ele nos direcione, que Ele nos dê uma unção e uma capacidade de discernir cada coisa ao seu tempo e escolher de forma acertada. Amém? Quando nós erramos, quando nós tomamos uma decisão imprópria, nós não sentimos a paz do Senhor no nosso coração. Nós ficamos inquietos. Quando nós fazemos algo, a gente sente algo que não é o que Deus queria que nós fizéssemos, que não era correto. A gente sente, tem quem diz assim, o Espírito Santo me incomodou. Eu costumo dizer que eu não gosto dessa expressão, que eu acho o Espírito Santo tão doce.
para incomodar alguém, mas muitas vezes ele nos toca, ele nos adverte, ele nos chama a atenção para que a gente perceba que a gente não está no caminho certo, para que a palavra de Isaías se cumpra, que ele diga: epa, esse aqui é o caminho. Não é pela direita, não é pela esquerda. E a gente não tem que ficar se iludindo, floreando, se convencendo, criando um mundinho, uma bolinha, achando que vai ser fácil. Jesus fala em Mateus, ele não nos deixa enganados, ele diz que o caminho fácil leva para a morte. Pelo contrário, ele é transparente conosco. Ele não nos deixa enganados ou confundidos. Ele diz que é estreito, que nós vamos passar aflições, mas nós podemos saber como passar. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para passar por elas de maneira alegre, fortalecidos, guardados, confiantes, sendo renovados dia após dia pelo Senhor, reconhecendo o cuidado dele nas nossas vidas. Quando a gente entrega nosso coração para Jesus, a gente está dando a Ele a autoridade sobre as nossas vontades, a gente está dando a Ele o controle sobre as nossas vidas. A gente está dizendo: Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos, porque esses sim eu sei que são bons. Eu quero ter a tua vontade, porque esta sim eu sei que é boa, perfeita e agradável para mim. Eu não tenho capacidade de ter vontades e sonhos tão grandiosos, tão bons, que dirá de torná-los reais. A Bíblia diz que nós nada, diga para o seu irmão, nada, repita para ele, nada temos se do céu não nos for dado. Sabe, se do céu o Senhor não soprasse fôlego nas tuas narinas, os teus pulmões, o teu coração, nas tuas veias, o teu cérebro, todo esse mecanismo, toda essa engrenagem que somos, eu e você, templos da habitação do Espírito Santo de Deus, não funcionaria. Sabe, tudo que procede disso, o filho que você pôde gerar, a família que você pôde constituir, o lar que você tem, o emprego que você conquistou, a formação que você galgou, os planos que você fez, os sonhos que você já realizou, absolutamente tudo foi do céu concedido a você por um propósito de Deus. E você precisa hoje alinhar os seus propósitos, os seus planos, as suas vontades, as do Senhor, porque Ele tem muito mais para acrescentar. O Deus que tem poder de soprar fôlego nos teus pulmões, nas tuas narinas, de te suster, de te trazer aqui essa noite, de fazer assistir essa live da tua casa, de assistir essa ministração em outro momento, é o Deus que tem poder para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. É o Deus que tem poder para restaurar casamentos, é o Deus que tem poder para fazer aleijados andarem como Jesus fez tantas vezes. É o Deus que tem poder para transformar completamente a situação de qualquer um de nós, por mais complexa que ela possa parecer. Esses dias eu li uma frase que dizia que quanto mais difícil é a nossa situação, mais nós queremos que o Senhor se apresse em resolver. É como se o nosso senso de urgência é só quando a dor é nossa. Está doendo em mim, a minha dor é maior do que a do fulaninho. Mas sabe, Deus tem uma particularidade com cada um de nós. E Ele tem uma forma de trabalhar com cada um de nós. Ele tem uma forma de alcançar cada um de nós. Contudo, todas elas perpassam pela submissão, pela aceitação, pela entrega, pelo alinhamento. Entregar o nosso coração ao Senhor é entregar a Ele o controle sobre as nossas vontades. É não viver as nossas vontades, mas viver as vontades de Deus para nós, porque elas serão melhores do que as nossas, do que as que nós poderíamos ter. Amém? Você tem sentido paz no seu coração antes de tomar uma decisão? Pergunta para o seu irmão: está sentindo paz aí, irmã? Está sentindo paz aí, irmão? Gente, vamos combinar que tem decisão que a gente perde noite. Fala sério. Tem decisão que para a gente tomar, a gente não consegue comer. Já tem gente que começa a comer demais para tomar aquela decisão. Tem decisão que para tomar você perde noites. Noites. Você consulta um, consulta outro, calcula daqui, calcula dali. E você tem uma dificuldade grande. Sofre, se perturba, se aflige.
Mas a gente consegue e é capaz de tomar decisões assertivas sem ter que passar por tamanha perturbação. Recorrer ao Espírito Santo de Deus. Sabe, porque Ele vai trazer a calma necessária. Ele vai apontar o caminho. Se você estiver desviando para a direita ou para a esquerda, Ele vai dizer: é por aqui. Não se preocupa não é por aí não. É por aqui. É improvável, não parece que é. São os seus olhos, é a sua perspectiva, é o seu ponto de vista. Mas eu estou vendo de outra perspectiva, eu estou vendo de cima para baixo. Eu estou vendo o que o Senhor tem para você lá adiante. Não é o que parece, confia. Sabe, ouviu a voz do Espírito Santo de Deus? Acolhe, acata, obedece, submete-se a ela. Vai valer a pena, a recompensa vai vir. Então, primeiro pelo Espírito Santo. Segundo, pelo sentimento do nosso coração. Mas qual é o coração? É o coração que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Porque aí então você recebeu um novo coração. Aquele que ainda é passível de se enganar, mas que não é aquele coração enganoso mais do que todas as coisas. E terceiro, pela renovação da mente. Fala para o seu irmão aí. Pela renovação da mente. Amados, essa... Dá um cocoroco aí na sua cabeça. A renovação da mente, que Romanos 12 fala. A sua consciência ela deve estar muito tranquila para tomar a decisão. A Bíblia diz em Romanos 12 que quando nós recebemos Jesus, nós não só recebemos o novo coração, mas nós recebemos a renovação da nossa mente. Mas ela não é assim. Plim. Mente nova, a partir de agora você só pensa positivo, você é um cara salvo, você é próspero, você não fica doente, você não tem problemas. É assim? Não é não. Não é de jeito nenhum. Mas você é um cara que na enfermidade sabe onde é a fonte da cura. Você é um cara que diante da morte sabe onde tem vida. Você é o cara que diante da desesperança sabe onde está a sua esperança. Você é o cara e a mulher que sabe onde e a quem recorrer, a quem ouvir, onde buscar o direcionamento, de onde se alimentar, onde se fortalecer, a quem procurar. Você sabe que o Senhor vai levantar pessoas para te favorecer, para te abençoar, que Ele vai abrir caminho em desertos onde não houver caminhos, que Ele vai abrir rios em ermos, que Ele vai fazer brotar da rocha, que Ele vai prover sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua situação, porque Ele é Deus. Ele é soberano, Ele é sobre todas as coisas, Ele criou todas as coisas, Ele formou todas as coisas. E Ele descansou só para ensinar eu e você que nós precisamos de pausa, que nós precisamos descansar, que nós precisamos entender que nós não somos máquinas, que nós não somos feitos para ser imparáveis, do ponto de vista humano que nós somos. Espiritualmente nós somos incansáveis, imbatíveis, renováveis, com forças como de águia, voamos, subimos, mas nós temos que entender a nossa condição física, humana, respeitá-la, sermos conscientes pela renovação da mente. Fala para o seu irmão mais uma vez, pela renovação da sua mente. Uma mente renovada é a chave para discernir e decidir correto em todas as áreas das nossas vidas, em todo o tempo. Quando nós alcançamos a mente de Cristo, os nossos pensamentos mudam, a nossa postura muda, a nossa percepção das coisas muda, a nossa percepção a nosso respeito muda. Sabe, você para de enxergar só do ponto de vista negativo, você para de ver só o problema, só a dificuldade, só a limitação, só a escassez, só a sua condição, só o que te limita. Você começa a enxergar da ótica de Deus. E a sua mente vai sendo renovada dia após dia. Tem uma frase de um autor, John Wesley, que diz assim. Ele ensinava que um cristão deve ter coração aquecido e mente esclarecida. Conhecer a palavra. Ter renovação, buscar a renovação da mente, experimentar de uma mente renovada a partir do conhecimento da palavra. Quando Jesus fala que nós perecemos por não conhecer as Escrituras, é disso que esse autor, pastor, escritor, reforça.
Nós precisamos ter um coração quente, um coração que arde pela presença de Deus, um coração que clama pelo poder do Espírito Santo, que nos move, que nos impulsiona, que nos dá o gás, que nos dá a disposição, a energia, o vigor, para que a gente prossiga na caminhada, para que a gente prossiga na decisão que nós tomamos. Nós precisamos de alcançar essa renovação, de manter esse coração aquecido e essa mente esclarecida por meio dessa renovação. Fazer uma higiene mental, parar de ficar pensando só no passado, só negativamente. Em Hebreus 9, verso 14, se você quiser não precisa abrir, diz assim: o sangue de Cristo, olha que versículo poderoso. O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O que esse versículo está dizendo é que o sacrifício de Jesus na cruz nos garante a capacidade de buscar na palavra o conhecimento, o respaldo, o alimento, o preparo, a base, o fundamento e o firmamento para a gente prestar ao Senhor e se relacionar com o Senhor, o cultuando racionalmente, entendendo o que você está fazendo, consciente das suas decisões, sabendo sobretudo que você serve um Deus vivo, não é um Deus morto, não é um bonequinho crucificado numa cruz, é um Deus vivo, poderoso, que ordena anjos para guerrear por você, para pelejar pelas tuas causas, para te guardar em todos os teus caminhos. E em 1 Timóteo 4,2 está escrito: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Quando a pessoa não entende a vontade de Deus, ela vive assim. Essa passagem de Timóteo é aquela em que fala que nos finais dos tempos as pessoas iriam se apostatar, iriam se enganar, iam ter essas pessoas que vão ensinar essa hipocrisia, que vai dizer isso, e vão ter aqueles que vão viver, que não vão buscar essa renovação de mente, não vão buscar o Espírito Santo para ajudá-los a discernir, e vão viver pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. É uma mente adoecida por sofismas, por mentiras, por crenças limitantes. Eu não posso. Eu vim lá do Morro dos Macacos. Eu vim lá da Baixa do não sei das quantas. Ah, eu sou filhinho de Zezinho e Mariazinha. Ah, mas eu sofri muito na minha infância, eu passei fome, eu sou assim. Ah, mas eu vim fazer o ensino médio agora. Ah, eu não posso por aquilo. Mas eu sou só isso. Mas eu sou só aquilo. Uma mente cauterizada, uma mente bloqueada por Satanás, por bocas malignas e por mentiras, que não é o que Deus diz a seu respeito, não é o que a palavra de Deus diz a seu respeito, não condiz com a finalidade para a qual Ele o fez, para a qual Ele o chamou à existência do ventre da tua mãe. E nós precisamos entender, discernir e combater essas mentiras, para que nós não vivamos e não tenhamos a nossa mente, a nossa consciência cauterizada. Mas agora é assim, o mundo está assim mesmo, é desse jeito, não muda não. Ô, minha irmã, está assim a situação? É assim mesmo, é daí para pior. Amados, você tem acesso à palavra de Deus. E eu amo que a Bíblia diz em Hebreus 12, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela gera poder em nós. Tem alguém aqui? Essa palavra que eu estou aqui falando, que eu estou sendo porta-voz para a glória de Deus, não usando as minhas, mas as que Ele mesmo colocou na minha boca, aleluias, ela é viva, ela é eficaz, quer dizer que ela dá resultado, ela se garante, tá? E ela gera poder em mim e em você, se você declarar que crê, se você declarar sobre a sua situação, vai haver transformação. Se você declarar que vai curar, que você pode, que os planos são sim de te prosperar, vai haver prosperidade, vai haver mudança. E eu não estou falando de prosperidade, se liberte da mente cauterizada, eu não estou falando apenas de dinheiro. Eu estou falando de prosperidade, ser próspero, ser abençoado.
Não só nos seus celeiros, não só nos recursos materiais, mas sobretudo na sua saúde, nos seus relacionamentos, na sua família, no seu ministério, na tua profissão, na tua vizinhança. Ser próspero é ser bem-sucedido em tudo o que você faz. Não é sobre os seus lucros e ganhos. Os seus lucros e ganhos, ele é uma parte da sua prosperidade, da prosperidade que Deus tem para mim e para a tua vida. Ele é parte dela. Quando nós alcançamos o que é prosperidade e entendemos que o Senhor quer nos prosperar, se nós até olharmos um pouco a nossa volta, a nossa vida, a gente consegue, talvez aqui, muita gente vai entender o quão rico, milionário e próspero é. Quando você se der conta da família que você tem, das oportunidades que você teve, do cuidado do Senhor de lhe trazer aqui hoje. Meu Deus, como nós somos prósperos, como eu estou diante de pessoas das quais o Senhor escolheu prosperar, abençoar, favorecer, guardar. Aleluias. Dar uma mente renovada e transformada. Ei, fala assim para mim, fala assim hoje comigo, ó. Basta de barulho. Dá um basta no barulho que tem acontecido aí dentro. Sabe, tem muito barulho. Tem muito barulho. Dá um basta. Sabe quando as crianças estão fazendo aquela roça que você diz, chega, cala, parou. E a molecada, ó, zipinho. Faz o mesmo agora. Faz o mesmo hoje. Dá uma ordem, dá um basta nesse barulho que está na tua mente. E não é para ficar perturbado ou perturbada, não. É para pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus. É para ler as Escrituras. É pensar e orar. Pensar e orar. Conhecer e poder de Deus. Pensar é ler, interpretar, crer na palavra viva. Orar é entregar, confiar o teu coração, alinhar a tua vontade com a do Senhor. E aí decidir, ó, certinho, sem erro. Experimentar das consequências, colher do plantio das decisões certas. Vamos hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo está mandando calar o barulho que está nas nossas mentes. Vamos ler a Bíblia, vamos ler livros que nos edificam. Vamos orar mais, vamos buscar mais a presença do Senhor. Vamos fazer mais daquilo que nos alimenta e fortalece o nosso espírito e ajuda a nossa mente a não ser cauterizada por essas mentiras hipócritas, por essas farsas, por esses sofismas que tanto têm se arrastado ao longo da vida de muitos de nós. Tem uma passagem, eu anotei aqui. Ouça e cante louvores. Tem um ditado popular que diz assim, quem canta seus males espanta, não é verdade? E eu achei lindo e tenho anotado isso num caderninho há um tempo, que divulga exatamente algo semelhante, mas trazendo para o contexto espiritual. Quem canta seus males espanta, mas quem adora alcança a presença de Deus. Sabe, você tem a oportunidade de colocar um louvor, de ouvir músicas que vão te trazer paz, que vão te trazer ânimo, que vai te trazer alento, e vai sentir a alegria, vai experimentar de tudo isso, mas não é pela música em si, mas pela presença de Deus, pela entrega da tua adoração, da tua rendição. É maravilhoso cantar, faz bem, não faz? Cantar, dançar, faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa alma, para os nossos sentimentos, dá um bem-estar ouvir uma música que a gente gosta, cantar um louvor. Os meus filhos amam vários e agora eu estou assim muito eclética, tá um ecletismo lá em casa, assim, os gostos musicais, porque cada um dos três tem a sua preferência, você tem que dançar as coreografias, ir no ritmo. E o legal é que eles têm a consciência de que tudo precisa ser para Jesus. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Sabe, se é para dançar, se é para celebrar, se é para se alegrar, se é para pular, é para gritar, vai ser para Jesus. Faz bem. Mas imagine poder fazer isso alcançando a presença de Deus. É maravilhoso, não é? Então, quando você se lembrar ou ouvir essa expressão, quem canta seus males espanta, lembra que quem adora alcança a presença de Deus. E adorar não é só com música, não é só com louvor, é com a sua vida, é com a sua entrega, é com a sua busca pelo Espírito Santo de Deus para o discernimento.
A música propriamente dita também é apenas uma das ferramentas que nós temos para então adorarmos ao Senhor. Precisamos treinar a nossa mente para fazer a vontade de Deus revelada pela sua palavra. 1 Coríntios 10, 5 diz o que? Algo que eu amo dizer e pedir ao Senhor, porque isso não é pela misericórdia dele, levando cativo todo pensamento obediente à vontade de Deus. A vontade de Jesus para as nossas vidas é só por meio da obediência. Somente. Você entende, é consciente, é racional. O Senhor recebe um culto racional. Ele não quer que você vá no movimento, não. No oba-oba, não. Não sei para onde é que está indo. Sabe o povo correndo atrás do trio? Daqui a pouco está cansado, baqueado, ressaca, dívida. Não é isso, não. É culto racional. Não é oba-oba, não é movimento, não é arrastão. Não é evento. É relacionamento. É mente renovada, é pensamento consagrado, dedicado, levado à obediência de Cristo, para que a nossa mente verdadeiramente alcance. Efésios 6,17 cita o capacete da salvação. É ele que vai blindar a nossa mente de ouvir, de receber essas infiltrações, de receber essas perturbações, essas sugestões que divergem daquilo que Deus diz ao meu e ao seu respeito, daquilo que verdadeiramente corresponde com o que nós somos. A nossa mente, quando renovada, ela não vai aceitar de nenhuma hipótese fazer algo errado, ainda que você foi provocado, foi por impulso, eu estava muito nervoso, eu não estava esperando aquela resposta, foi muito grosseiro comigo. Não. Por mais que você seja surpreendido, a atitude do outro não vai determinar a sua. O que determina a sua atitude é o que Deus diz a seu respeito. É o que a palavra diz, que tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Eu podia enfiar um socão na cara desse filho da mãe, mas eu não vou fazer isso, porque isso não me convém fazer. É lícito? Vamos analisar o contexto, sim ou não? Vamos analisar. Dependendo, o bracinho vai coçar, mas ele é crente, convertido, levado cativo e obediente à vontade de Jesus, assim como a mente. E ele vai ficar no lugar. Não é um impulso, não é uma atitude inesperada que pode nos corromper, que pode desconstruir aquilo que o Senhor construiu, aquilo que as Escrituras diz sobre nós. Pelo contrário, quanto mais a gente conhece dela, mais nós conseguimos aplicar na nossa vida. Mas nós conseguimos discernir, não é verdade? A gente vai olhar para aquela situação e vai fazer como está lá em Gálatas. Vós que sois espirituais, que se porte como tal. Quem é o espiritual da situação? Vamos discernir aqui, eu preciso me colocar no meu lugar. Eu não posso me esquecer quem eu sou, só porque eu estou acalorada, só porque eu fui ofendida, eu fui injustiçada. Eu preciso discernir de forma correta e tomar a decisão e fazer a escolha de me portar e responder corretamente. Amém, igreja? Vamos deixar o Senhor controlar os nossos pensamentos. Vamos nos colocar de pé nessa noite? Vamos fazer uma oração pedindo para o Senhor esse espírito de discernimento que nós precisamos tanto. É tão necessário, é tão urgente a nossa habilidade, a gente buscar conhecer a palavra de Deus e desenvolver a habilidade de discernir as situações que estão diante de nós. Discernir as nossas vidas, discernir as pessoas, as intenções delas para conosco. Para nós conduzirmos as nossas decisões de maneira assertiva e a glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração nessa noite? Você pode fazer a sua oração no seu lugar de joelhos, de pé. Você tem liberdade no Espírito para se manifestar, para se expressar. Amém? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra revelada aos nossos corações. Nós queremos, Senhor, começar esta oração te pedindo perdão por tantas decisões tomadas sem a tua consulta, sem o teu direcionamento. Por todas as vezes em que tu disseste ao nosso ouvido, o caminho é esse, e nós ignoramos. Perdoa-nos, ó Pai, por todas as vezes em que o Senhor tentou nos mostrar o caminho certo e ainda assim nós fizemos as escolhas erradas. Nós seguimos as nossas vontades ao invés da tua, não alinhamos o nosso coração, não entregamos verdadeiramente, não alcançamos a mente de Cristo. Pai, nós te pedimos hoje, Senhor, que pelo teu Espírito, pelo sentimento do nosso coração
e, sobretudo, pela renovação da nossa mente, nós alcancemos uma unção e uma capacidade de discernir para decidirmos, meu Deus, de forma que glorifique o Teu nome, de forma que o Senhor seja exaltado, de forma que o Senhor se orgulhe, que o Senhor venha se sentir prazer em nós, nas nossas escolhas, na nossa postura. Nos ajuda, Senhor. Toma a vida de cada um de nós aqui em Tuas mãos. Toma cada pessoa, cada jovem, cada criança, cada adulto, cada família aqui representada. Nós precisamos da Sua ajuda para discernir de forma correta, para decidir de forma correta, Senhor. Vem sobre nós nesta noite. Vem sobre a Tua igreja nesta noite. Derrama sobre nós essa unção de discernimento, Senhor. Nós reconhecemos que nós necessitamos, que sem Ti nós não podemos fazer nada e que não temos nada se do céu o Senhor não nos der. Nós Te damos graças por essa palavra, por essa oportunidade, por esse momento. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Mas eu quero agora falar para você que quer receber esse Senhor, que quer entregar o teu coração e dizer: eu vou alinhar o meu coração, as minhas vontades à Tua. Eu quero caminhar contigo, Jesus. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero voltar, Senhor. Eu saí da Tua presença. As minhas decisões estão todas desalinhadas. Eu estou perdido, perdida, porque nós nos sentimos assim muitas vezes. Você que hoje quer realinhar, voltar para Jesus, pode levantar a sua mão no seu lugar. Você que quer recebê-lo no seu coração hoje, como uma decisão, discerniu essa palavra, discerniu a sua situação e quer decidir por receber Jesus hoje, pode levantar a sua mão no seu lugar. Nós vamos orar por você e com você. Se você está nos acompanhando na live, você pode escrever no chat: eu volto, eu aceito. E nós também iremos orar por você e te contatar para te auxiliar e te direcionar em nome de Jesus. Amém? Essa é a oportunidade que o Senhor está lhe dando. Eu vou tomar uma água enquanto você toma coragem, enquanto você discerne um pouquinho mais para tomar a decisão certa hoje. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Temos alguém no chat? Amém. Glória a Deus. Amados, que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que o Senhor me concedeu de ser portadora da sua mensagem e principalmente a primeira receptora, porque quando a gente é o canal, a gente recebe primeiro. E como é tremendo receber uma revelação como essa. Eu que preciso tanto do auxílio do Senhor para as minhas decisões, do Espírito Santo dele, que nós possamos usufruir, meditar nessa palavra mais vezes, reler esses versículos de 1 Coríntios e ler a palavra do Senhor como um todo, que nela consiste e contém tudo que nós necessitamos para viver e para decidir de forma correta. Amém? Muito obrigada, em nome de Jesus.